Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. E antes da gente começar a papear, para você que tem nos acompanhado, compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece. Algum episódio que você considera que seja interessante para alguma pessoa específica? Exatamente. Isso nos ajuda muito, ajuda você e ajuda as pessoas que você conhece. Com as quais você se preocupa, né? Exatamente, a ter um conteúdo diferente. Beleza? E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem, Bruno, e você? De boa, graças a Deus. Pessoal, no episódio de hoje, ele pode parecer polêmico. Não deveria? Não deveria, mas muito provavelmente será. Possivelmente sim. Em muitos casos, eu já estive nesse cenário. Não sei você, Fê, a gente conversou bastante já sobre isso no backstage. Em muitas ocasiões a gente acaba se apropriando de um luto que não deveria ser nosso, ou talvez não deveria acontecer na intensidade que ele acontece, né? Impactar, né? Na intensidade que ele impacta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo, né? Porque é involuntário. É involuntário porque a gente está falando aqui principalmente de lutos coletivos, né? E vamos trazer um pouco antes uma reflexão sobre como que isso acontece, né? Como que a gente vê o luto, como que a gente vive o luto. A minha vida inteira, ela teve sempre uma abordagem um pouco diferente do que a maioria das pessoas a respeito do luto. Talvez por eu viver ele mais. Não porque eu perdi muita gente querida, mas porque eu vi muitas pessoas perderem pessoas queridas. Você tá ligado que você mudou muito minha cabeça, né, em relação a isso. Quando as primeiras vezes que a gente falou a respeito disso, velho, blow mind. Olha que minha cabeça não é pequena, então foi uma bela de uma explosão que você pro bem causou. ou pro mal? Não, pro bem. Pro bem. Tá. Menos mal. A Mari costuma falar que eu machuquei minha mãe muito quando eu nasci, porque foi pesado. Eu tenho dó da sua mãe, por vários motivos. Mas a questão que a gente quer dizer aqui é que assim, a minha convivência com o luto, e com a morte como um todo, ela foi constante, né, ao longo de toda a minha criação, porque quem não sabe, né, mas... É bom explicar, né, para quem tá chegando não achar aqui. Que eu sou um serial killer, não, algo do jeito. O meu pai tem uma funerária há 30 anos, então como a gente falou no primeiro episódio, assim, eu já vi eles participando nesse momento tão difícil na vida de muitas famílias ao longo desses 30 anos. Foda que você foi criado, né, desde os princípios da sua vida no meio disso, né? É muito diferente do comum que as pessoas vivem. Sim, concordo, mas talvez o meu extremo seja um extremo muito grande, né? Mas talvez a negação que a gente viva também seja um extremo muito grande. Então eu acho que o meio termo disso faria mais sentido se fosse mais saudável para todo mundo, né? Então a minha relação com a morte e com o luto, ela foi constante ao longo dos anos que eu fui crescendo. E muitas pessoas não tiveram nada muito parecido com isso, nada nem parecido com isso. Muitas pessoas que eu converso nunca perderam uma pessoa querida, e isso é uma bênção, entende? Graças a Deus. Nunca precisou passar por um luto dentro da sua casa. O problema ainda não teve, né? Porque isso é inevitável. Ainda essas pessoas não tiveram. E da mesma forma que as pessoas não viveram os seus lutos, hoje muitas pessoas não têm as suas próprias conquistas, não têm as suas próprias evoluções e não têm às vezes suas próprias vidas, né? Por isso que sites de fofoca, programas que falam sobre a vida de pessoas públicas hoje tem eu ia citar o nome de um cara que costuma fazer muito isso, mas deixa quieto, né? Processa menos. Exatamente. Mas o que é a questão? Assim, hoje as pessoas muitas vezes vivem têm as suas conquistas, as suas felicidades, os seus casamentos através das conquistas, dos casamentos e as vidas de outras pessoas que são figuras públicas, né? Sim. E se ela acompanha toda a vida dessas pessoas e tem pra ela como se fosse dela, eu tenho que a vida e o casamento de um famoso é como se fosse meu ou de uma pessoa conhecida. Cara, é foda falar que é natural, mas a sociedade foi... É comum hoje, talvez. Isso se tornou um negócio comum, você acompanhar a vida de alguém que foi
taxada de pessoa pública pelo simples fato de ela executar uma tarefa que passa na televisão, agora em mídia social, ou seja lá onde for. E, cara, você vivenciar muito aquilo, tipo, você torcer pra tais pessoas famosas continuarem juntas, ou ficarem juntas, ou não se separarem, shippar alguém, e você se apropriar dessa história como se fosse sua. A gente não tá falando que é ruim você torcer pra alguém, querer torcer pra alguém, admirar mais, alguém, só que, cara, isso muitas vezes coloca a gente num cenário que deveria ser olhado com um pouco mais de atenção, só que de uma outra forma. Toma o lugar de conquistas que eram pra ser nossas, né? Talvez, tipo, você supre uma falta que você tem apropriando-se da vida de outras pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. E se você faz isso já com a vida inteira da pessoa, é inevitável que esse costume, esse modus operandi seu, ele se mantenha no caso de uma tragédia, no encerramento dessa vida, dessa carreira, desse futuro, né? Então... Eu vivi isso, velho. De uma forma muito forte, Eu né? vivi isso porque minha esposa tá aqui, né? Produtora desse negócio. Todo mundo sabe, que eu acompanhei. Pra quem não sabe, fique sabendo. E ela acompanhou esse período. Eu nunca tinha vivido isso de uma maneira tão intensa quando o meu maior ídolo no esporte morreu. Tipo, o Kobe Bryant, ele foi jogador de basquete. Pra quem, enfim, não acompanha, talvez ele não seja tão famoso assim pra algumas pessoas, mas a morte dele tornou ele mais famoso do que ele era, por ter sido... Como foi? Repentina, cara, acidente de helicóptero. Com a filha, né? Com a filha. Foi... Cara, puta história de merda. O cara morreu com a filha num acidente de helicóptero que eles estavam indo levar ela pra um jogo. Entendeu? E pra você que às vezes pensou, mas pô, eu nunca vou andar de helicóptero. Cara, andar de helicóptero era a rotina dele. Porque pessoas desse nicho se locomovem mais rápido dessa maneira. Ele não tava andando de helicóptero, ele tava indo de um lugar pro outro. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o pode ponto. não andar de helicóptero, mas você vai de um lugar pro outro. Que pode acabar acontecendo com qualquer pessoa, só que a gente num carro, porque é a maneira que a gente se locomove. Sim. Entendeu? Sim. Bicho, eu fiquei muito mal. Chorei. Cara, porque ele era um ídolo no esporte, porque eu comecei a jogar quando eu era pequeno por assistir ele, e eu acompanhei o período em que ele era um cara que não tinha destaque, treinou pra cacete e virou o cara mais foda da minha geração. E esse negócio de treinar, praticar, não desistir, te inspirou. Me inspirou muito. E pô, era uma referência de atleta, pessoa, esportista, empresário. O cara ganhou um Oscar, velho. Um atleta que se aposentou, começou a produzir vídeo e ganhou um Oscar no ano seguinte. Entendeu? E essa história ter se encerrado de uma maneira tão abrupta, porra, mexeu muito comigo. Muito. E olha que loucura. Alguns anos antes, eu perdi primeiro a minha avó, em 2007. Eu encontrei a minha avó praticamente morta no banheiro da casa dela, porque eu tava indo levar ela no hospital. E cara, isso tinha tudo pra ser um trauma pra mim. Um puta de um trauma. Só que ela era, como pessoa, tão firme, tão... cara, tão determinada nas coisas que ela queria. Tipo, o período em que eu morei com ela, eu não chegava atrasado na escola nunca. Porque ela era muito rígida com o horário. Era um negócio meio coronel, assim, até. Que eu sabia que tudo que ela tinha pra ter me ensinado, ela me ensinou, velho. Não ficou nada. Ela não deixou gasolina no tanque do que ela queria ter me passado. Entendeu? Só que como ela não morava mais comigo, o luto que eu tive em relação à morte dela durou um curto período, né? Aí vinha Natal, aniversário dela, Ano Novo, essas coisas que ficavam um pouco mais latente, mas no dia a dia era diferente. Com meu pai, a mesma coisa. Ele já não morava mais comigo, né? Eu não tinha uma relação tão próxima com ele como eu tinha com a minha avó, por exemplo, que era avó por parte de mãe. Mas quando chegava Natal, aniversário dele, ou os meus sobrinhos falavam que estavam com saudade dele, a porrada vinha um pouco mais forte. Mas passou. Cara, quando é alguém famoso,
você fica assistindo aquilo, toda hora que eu ligo na ESPN tem um documentário sobre ele. Entendeu? E pelo fato de ter sido ídolo, acaba mexendo. Mas a questão é, cara, às vezes você fica sendo forçado a assistir um negócio que muitas vezes você não quer. Eu acho que é exatamente isso que você tá falando, Brunão. Porque assim, como que a gente vive o luto de uma pessoa próxima, que seria o caso da sua avó, do seu pai, a gente vive o luto na nossa rotina, né? É o que você falou. Você vive o luto quando você chega em casa e a pessoa não tá lá. Você vive o luto quando você chega no aniversário e o aniversário não é mais uma comemoração, é uma lembrança. Quando você chega no Natal, aquela pessoa não participa do amigo secreto, entende? O último Natal Sim. que ela teve foi o ano passado. Então é assim que você vive o luto, quando é alguém próximo na sua rotina. Como que a gente é forçado, talvez, a viver o luto quando é uma pessoa que não está na nossa rotina dessa forma, que não é um familiar, não é um amigo próximo, que é uma pessoa pública. A gente é exposto de uma forma enorme a conteúdo sobre isso, a posts sobre isso, a reflexões de pessoas nas redes sociais, em canais de comunicação, a respeito de uma história que se encerrou, de uma tragédia que levou um pai de família, uma mãe de família, o filho ou o pai de alguém, né? É assim que acontece. O que é o grande X dessa questão? Quando isso ele é feito dessa forma, vamos falar assim, goela abaixo, né? A gente perde um pouco da expressão, goela abaixo. A gente perde a chance, nos é tomado a chance de fazer o que a gente já faz sempre, que é evitar pensar nisso. A gente vive em negação. A gente vive negando que a nossa história vai ter um fim, que as pessoas que a gente ama um dia não vão estar com a gente mais, que a gente vai... espera, né, deixar saudade quando a gente for embora. A gente evita pensar nisso. É natural pensar nisso, ou talvez não pensar nisso o tempo todo. Sim. Só que isso não pode ser ignorado. Eu acho que esse é o ponto. Sim, é exatamente isso. Porque o que acontece quando a gente é obrigado a pensar nisso? Vamos fazer um paralelo aqui com talvez Réveillon, final de ano, que também são eventos onde ciclos se encerram. Você está emocionalmente exposto. Está sensível. É uma data coletiva onde o ciclo de todo mundo está encerrando ao mesmo tempo, que é aquele ano. E quando a gente está vivendo um luto coletivo de uma pessoa, de uma figura pública, todo mundo também está sendo lembrado que aquele ciclo se encerrou, né? Então, isso te força a ter reflexões. No final do ano, você tem reflexões analisando a tua vida, como você está. No caso de um evento, uma tragédia desse tipo, você acaba tendo reflexões a respeito de como a vida é um sopro, né? A gente ouviu tanto isso nos últimos meses, nas últimas sempre semanas. Que acontece, mais recentemente com a Marília Mendonça, cara, é inevitável alguém falar, pô, a vida é um sopro. Ela é. Esse é o ponto. Mesmo, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Entendeu? A gente esquece disso no nosso dia a dia, mas a vida é um sopro. A vida é um sopro. E não tá errado, gente, assim, não tá errado vocês entenderem que a vida é um sopro, de vocês sentirem a perda de uma pessoa, o encerramento de uma história. Sim. Isso não tá errado, isso prova que você ainda tem um pingo de humanidade, pelo menos, né? É normal que isso aconteça. Só que... Você vai se emocionar com isso. Sim, é inevitável. Padrão. Não tem como você não se emocionar. Talvez se as mídias sociais não tivessem todo o impacto que elas têm, se os meios de comunicação não fizessem talvez até o sensacionalismo que muitos fazem para poder talvez não. vender. É sensacionalismo. Se morte de famoso não desse clique, os caras não ficavam passando uma semana o negócio. Ok, exato. Não teria um especial de filmes daquele ator, exato. Uma retrospectiva sobre a carreira daquele atleta, um festival de música daquele artista. Um documentário, coisas que saem. Pô, é só você ver. A Marília Mendonça virou recorde de Spotify depois que ela faleceu. E não tá errado, eu também escutei. Em casa também, a gente foi tomar café da manhã um sábado e a gente colocou ela pra tocar. A questão é, cara, você vai ficar se apropriando disso com essa intensidade por quanto tempo? Por mais quantos famosos que venham acontecer? É normal. Tipo, toda vez que acontecer, você vai ser impactado e isso vai acontecer. É natural. Você consome mídias dessa forma, você vai ser impactado dessa forma. A gente ter essa consciência talvez diminua um pouco, mas a questão não é diminuir. A gente não tá tão preocupado assim de você sentir a dor da perda. A questão é que isso é feito de uma forma tão intensificada em um período tão curto de tempo que te
força essas reflexões, da mesma forma que a gente tá falando do Réveillon, e aí você faz promessas de mudança. Da mesma forma que você faz no Réveillon, você fala que você vai ter um tempo de qualidade maior com a tua família, você fala que você vai querer aproveitar os poucos momentos que você tem com as pessoas que você ama, porque você não sabe quando eles vão acabar. Vamos pegar a galera que tá assistindo e vamos refletir junto. Quando acontece esse tipo de evento, quem é que não fala a vida é um sopro, preciso ligar mais pra minha mãe, preciso falar mais eu te amo pra minha mulher, amor, eu te amo. Preciso ficar mais tempo com meu filho. Você precisa se planejar um pouco melhor, porque você percebe que se você não estiver ali, talvez as pessoas que você se preocupa vão passar um aperto. Sim, preciso cuidar mais do meu dinheiro, da parte da grana. Preciso parar de procrastinar algumas decisões que são chatas, mas eu preciso tomar. E isso tudo é válido, você concorda? Tudo isso é válido. Tudo isso são evoluções maduras e que tendem a trazer benefícios reais, né? É um sinal de maturidade. Sim, a dor amadurece, né? Você está sofrendo uma dor coletiva, você está tendo um amadurecimento coletivo, e seria bom se isso repercutisse de forma contínua. Mas o que acontece? Da mesma forma que isso vem de uma vez, ele vai de uma vez. Aquela avalanche de, 10 dias você... Falando só sobre isso, isso também acaba da mesma forma. E vai virar pequenas notícias em sites, cada vez menos notícias. Aí quando fizer um ano vai passar de novo? Vai passar, você vai ser relembrado. Quando tiver a retrospectiva no final do ano, você vai se lembrar de tudo que aconteceu. Mas a questão é que todas as promessas que você fez, elas não podem acabar tão rápido quanto as suas promessas de ano novo, né? Que também não deveriam acabar. Sim. Mas a ideia disso é que, assim, se você sentiu esse luto, coisa que você não sentiria normalmente, porque se fosse só uma notícia que você ficou sabendo que alguma carreira ou uma vida foi encerrada... Cara, quantas chamadinhas em site de veículos de comunicação não falam de pessoas anônimas que sofreram alguma coisa e faleceram, e a gente nem abre, cara. Entendeu? A gente às vezes nem abre pra ler. E o que acontece nessas situações do luto coletivo acontece todos os dias. Entendeu? Acontece todos os dias. A questão é que a sensação que a gente fica quando é público não vire só uma promessa de ano novo. Sim, o luto é real. Aquela pessoa ela não tá mais com a família dela. Aquela história foi encerrada, aquele sonho deixou de ser conquistado. Filhos ficaram órfãos, pais ficaram sem seus filhos. Isso realmente aconteceu, não é uma invenção da mídia. Então a dor que você está sentindo é uma dor real, é de verdade, né? Então as suas mudanças na sua vida, que você toma a partir das reflexões, também são reais, porque fizeram você olhar para uma coisa que você não olha sempre. Então utilize isso de uma forma que vá fazer diferença na vida das pessoas que você ama e na sua. Coloque em prática. Ligue mais para as pessoas que você ama. Esteja mais com essas pessoas. Se planeje melhor. Cuide melhor do seu dinheiro. Mude a sua vida da forma que você mudaria quando você está fazendo essas promessas. Acho que esse é o principal ponto. A dor da perda talvez seja a dor que mais gera mudanças na nossa vida. Né? Mais nos faz perceber que a gente não está aqui para sempre. A gente é lembrado disso. Então, utilize ao seu favor isso que você está passando. Utilize a favor esse sentimento que dói. Que dói. Dói quando acontece com uma pessoa que a gente conhece. Dói quando a gente perde um ente querido. Dói quando um amigo nosso volta para casa por causa de um acidente de carro. Isso sempre dói. Isso nos faz refletir sobre a vida até o momento que a gente volta a viver em negação. Aproveite a parte boa da dor. A parte que vai te servir de algum jeito. Que é um ensinamento. É a única coisa que a gente consegue tirar de bom disso. Que é um ensinamento. Então todas as vezes que a gente pensou que a vida é um sopro, ou que preciso estar mais com a minha família, preciso ligar mais para minha mãe, preciso estar mais perto do meu filho, preciso tomar melhores decisões relacionadas a dinheiro, preciso tomar melhores decisões ou parar de evitar decisões relacionadas ao meu trabalho, que isso normalmente acontece em luto público, que não vire de novo uma promessa de ano novo. Que você passe a executar essas coisas que você fica pensando quando acontecem situações de luto e vire um tipo de atitude. Vire uma atitude, cara. Isso pode fazer diferença no segmento da sua vida, da sua jornada e para as pessoas que dependem de você.
Exatamente isso. Como a gente falou, né, Bruno? Isso poderia ser, possivelmente, deve ser um assunto polêmico, porque as pessoas não gostam de ouvir isso, mas... Cara, é uma realidade que é dura de se ouvir, e se você pegou isso pra você e ficou puto da gente estar falando sobre isso, cara, é porque possivelmente fez sentido. Possivelmente fez sentido. A gente não tá falando que a sua dor é leviana, lembre-se disso. A gente tá falando que talvez esse luto não seria seu se não fosse forçado da forma que é. Ou na intensidade, né? Que foi como o Bruno começou. Mas se é a forma que você tem contato com a efemeridade da vida, reflita sobre ela de forma concreta para a continuação da sua própria existência, da sua própria relação com as pessoas e como você se relaciona com tudo, né? Aproveite isso. Aproveite o que isso pode te oferecer, o que essa mudança pode trazer para tua vida, né? Acho que é basicamente isso, né, Bruno? E, bom, continue compartilhando, curtindo. Venha trocar ideia com a gente, né? Meu Instagram é o @bruno.toledolp. Meu é F Bornelli, com 2 L's aí. @F Bornelli. E encaminhe esse episódio para as pessoas que você acha que deveriam escutar sobre esse tema que a gente abordou hoje. E a gente se vê no próximo. Fiquem bem, pessoal. Gente. Um abraço. Valeu.